Bíblias. No livro de Josué, no capítulo 2, eu gostava de falar realmente de uma mulher que eu penso que também às vezes é pouco falada realmente desta mulher que teve aqui um espaço, e é um espaço principal que nós vemos aqui na Bíblia, em que nós vemos o livro de Josué, em que começa realmente com Moisés, e depois começa a falar de Josué, e depois fala neste capítulo 2 de uma mulher que é Raabe. E então começa assim no capítulo 2: de Sitim enviou Josué, filho de Num, 2 homens secretamente como espias, dizendo: andai e observai a terra e Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Vemos realmente, queridos irmãos, penso que a maior parte conhece esta história, em que o povo de Deus já tinha chegado àquele sítio e, por receio daquela cidade de Jericó, voltaram para trás e andaram 40 anos no deserto. E passados esses 40 anos depois, neste caso, já sem Moisés, com Josué envia estes 2 espias para ir lá à terra. E encontraram esta mulher. Não foi o acaso. Nós, ao olharmos e ao percebermos toda esta história, não houve um acaso. Mas esta mulher tinha uma profissão. Qual era a profissão? Nós vemos muitas profissões. Nós vemos David era pastor. Vemos que Pedro era pescador, Mateus e Zaqueu eram cobradores de impostos, José era carpinteiro, Paulo era fazedor de tendas, Lídia era uma vendedora de púrpura. Mas Raabe era, de certa maneira, como Maria Madalena também, era uma prostituta. E é interessante que a Bíblia em nada encobre esta situação. Sempre que se fala nesta mulher, em 5 vezes que nós vemos, realmente fala sempre Raabe, a prostituta. E sabem, Deus, apesar de nós olharmos as prostitutas, e se olharmos num contexto, e mesmo atualmente, mas num contexto também naquela altura, havia determinadas pessoas que eram postas de parte. Eram os leprosos, as prostitutas e mais tarde os cobradores de impostos. Eram aquelas pessoas que eram colocadas à margem. E esta, se nós lermos a história, ela também não vivia no centro da cidade, ela vivia junto ao muro, numa extremidade. Vivia um pouco à parte, mesmo à parte das próprias famílias. As pessoas que tinham estas profissões eram, de certa maneira, rejeitadas, diziam assim: eu não tenho nada a ver com isto, e abdicavam realmente, dizer assim: olha, ela já não é minha filha. E estas pessoas ficavam à margem, neste sentido. Era uma vergonha. Mas vemos que a Bíblia fala realmente sempre Raabe, a prostituta. E menciona e toca sempre ali na ferida. E às vezes há aquelas coisas que nós nos envergonhamos de coisas que às vezes tínhamos feito, coisas realmente que nós não gostamos que seja público, que seja divulgado, mas uma das coisas que a Bíblia fala exatamente disto é que Deus pode trabalhar com o improvável. A pessoa realmente que nós vemos naquela cidade toda, uma prostituta. E a salvação realmente de Deus alcança a todos os pecadores. Seja que nós possamos estar ou a dizer uma mentira, ou a fazer algo de errado, até ao mais grave dos pecados. É para todos os pecadores. A salvação e a graça é dessa forma. E então ninguém pode estar fora da graça. Vemos também que esta personagem, esta mulher, realmente alcançou realmente aqui um estatuto em que ela teve uma fé em que, quando viu aqueles 2 homens
falou realmente com eles, os protegeu, e uma das coisas que ela fala realmente no Deus deles, que não o conhecia, que tinha escutado falar daquelas grandes coisas que eles tinham feito, de que o Deus que os livrou de muitas situações, ela apresentou ali uma fé num Deus desconhecido. Sendo ela realmente uma pessoa gentia, sendo ela uma pessoa realmente que não pertencia ao povo de Deus, ela demonstrou ali uma fé nesse sentido. Ela, uma das coisas que fez foi colocar visível também essa fé. Ela teve que colocar um fio de escarlate, um lenço na janela. E nós vemos e associamos claramente o escarlate ao vermelho, ao sangue. Se vermos a história em que, quando vemos o início da Páscoa, a instauração da Páscoa, em que era preciso colocar o sangue nas ombreiras e nas portas, em que o Senhor que ia passar, o destruidor ia chegar ali, e se visse o sangue, toda a gente que estivesse naquela casa era protegida. Da mesma forma, ela colocou visível aquele fio de escarlate. E todos os que estavam naquela casa, quando o povo de Deus foi a passar e a destruir aquela cidade, as pessoas não foram atingidas. E é curioso realmente que nós vemos que também somos desafiados também a estarmos visíveis, a sermos testemunhas, a sermos luz, a entregarmos o nosso caminho no Senhor, a confiar nele. E foi isto que esta mulher fez. Ela lutou não só por ela, mas também havia uma preocupação grande pela sua família. Perante o contexto em que nós vemos que a família, de certa maneira, o colocava do lado, é este o contexto que nós vemos, a preocupação dela foi também que a sua família fosse salva. E da mesma maneira como nós vemos com Noé, em que Noé, juntamente com a sua família, entraram para a arca, e realmente a arca foi fechada, e a partir dali só foram salvos os que estavam dentro da arca. Da mesma maneira, nós vemos na instituição da Páscoa, só aquelas pessoas que tinham o sangue do Cordeiro nas ombreiras é que foram salvos dessa forma. Desta mesma maneira, as instruções de Deus, em que nós vemos pessoalmente, em que o Senhor apareceu a Josué e deu-lhe estas indicações para destruir todos, com exceção daquela, não só ela, mas todos os que estejam lá na casa. E realmente nós vimos que a própria família estava lá. Vemos aqui se calhar um amor em que dizer assim, olha, se calhar vocês rejeitaram-me, mas olha, vocês têm a oportunidade de vir em minha casa, de serem salvos. E ela colocou aquele lenço dessa forma, representando o sangue. E vemos claramente atualmente, da mesma forma, aqueles que pintaram as ombreiras no seu coração com o sangue do Senhor Jesus Cristo, aqueles que puseram um lenço de escarlate e se identificaram visivelmente e testemunharam que Jesus é o Salvador e o Senhor das suas vidas. Quando chegar, mesmo que venha a passagem realmente da morte, nós iremos ter a vida eterna com Ele. E é este apelo que nós vemos, este exemplo também desta senhora de coragem, que apesar de ela estar numa cidade em que ela teve que enfrentar o medo, ela teve que ter a coragem, e houve um risco muito grande. Houve pessoas que chegaram lá, então, não viste as pessoas? E ela foi realmente questionada exatamente sobre essa situação. Ela teve que tomar uma posição. Sou eu deste povo ou sou do outro que há de vir? Da mesma maneira, nós, nesta terra, somos estrangeiros. Nós somos questionados, será que somos desta terra ou somos da terra dos céus? A determinação e a ação que ela teve de proteger a sua família. Vemos aqui realmente um mérito muito grande desta mulher. Vemos que realmente que, desde a situação em que
foi celebrada a Páscoa, logo a seguir foi deixado o maná. A partir desta altura, o maná terminou. E a partir daqui inicia-se a conquista de Jericó e a entrada na terra prometida. E dessa forma, nós verificamos que toda esta situação foi acontecendo de madrugada. Todas estas situações que nós verificamos, na altura realmente da primeira Páscoa, quando realmente o Senhor passou de madrugada em que tinham que estar colados, da mesma maneira, de madrugada, eles foram a Jericó para a conquistar. Vemos que esta senhora apareceu também, o salmista fala sobre ela 2 vezes. Vemos também no livro de Tiago, em que o Tiago fala muito sobre isso, em que fala como exemplo, dá o exemplo da Raab, a prostituta, sobre a fé sem obras. Ela diz, pela fé, ou seja, de igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raab, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? O apóstolo Tiago está a dizer aqui é que nós às vezes podemos dizer que temos fé, mas depois não pomos em prática a nossa fé. Não colocamos visível, não pomos nas ombreiras, não pintamos, não nos identificamos, não dizemos que somos de Jesus Cristo. O que é que isso importa dizermos que temos fé? E ela foi também uma heroína da fé. Se olharmos em Hebreus, em que vemos os heróis da fé, quem é que lá está? A prostituta. Uma prostituta. Sim. Vemos realmente em Hebreus, pela fé, Raab, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz os espias. E além dela ser uma herói da fé, se vemos em Mateus, ela faz parte da genealogia do Senhor Jesus Cristo. Aquela geração que veio dessa forma, desde a promessa de Abraão, foi também alargada a uma prostituta, a uma estrangeira. Vemos uma gentia, uma pessoa que foi criada numa religião pagã, ela está na descendência de Jesus Cristo. Foi a avó, nesse sentido. E é isto que eu gostava também de salientar. É que às vezes nós colocamos algumas pessoas à margem e achamos realmente que não têm valor, não damos a sua respectiva importância. Nós se olhamos no tempo de Elias, havia muitas viúvas dentro do povo de Israel, mas apenas uma estrangeira, a viúva de Sarepta de Sidom, é que foi ajudada. E apesar da fome, ela realmente foi feito um milagre. Vemos também no tempo de Eliseu que havia muitos leprosos, mas nenhum foi purificado, com exceção de Naamã, o sírio, um estrangeiro também. E o Senhor Jesus Cristo, quando fala disto, quando chega a Nazaré e que eles pedem um milagre, e Ele fala-lhes destas situações, eles ouviram isto e encheram-se de ira. E às vezes nós, ao ouvirmos, não damos o devido valor. Às vezes, aquelas pessoas que estão à margem, as prostitutas, os cobradores de impostos, aquelas pessoas que realmente nós às vezes não damos valor, mas a salvação também é para eles. Como vemos, os últimos serão os primeiros. E nesse sentido, gostaria de salientar exatamente essa história, para que nós possamos aprender com esta mulher. Hoje, sendo que as pessoas falam do Dia da Mulher, a Ruth estava a dizer em casa que este é um dia que é pelos movimentos feministas, um movimento muito contrário de Deus e que querem instituir coisas que também não estão de acordo com a palavra de Deus. Mas naquela altura o papel da mulher era muito mais discriminado como atualmente. Nós, se olharmos atualmente mesmo até na igreja, se calhar nós temos pessoas e que são mulheres com muitas mais capacidades, mesmo espiritualmente,
quer a nível académico. E as mulheres têm um papel muito importante hoje em dia na igreja. E da mesma maneira como esta mulher foi usada, as mulheres também podem ser usadas também. Não é só para os homens o ministério, é para todos nós. E dessa forma não podemos discriminar, porque há trabalhos muito importantes. E a salvação de Deus alcança realmente a todos. Nós podemos colocar realmente às vezes certas pessoas, e às vezes são os mais humildes, que se calhar nós vamos chegar lá e vamos ver que fizeram grandes coisas. Eu tenho realmente o privilégio, eu tive 2 avós, uma está ainda connosco aqui. E realmente o testemunho que elas me deixam realmente é um testemunho muito grande. De todas as pessoas às vezes na igreja, a minha avó é quase a única que me vem perguntar se às vezes há folhetos. Não vejo às vezes pessoas com um sentido evangelístico dizer assim, olha, há folhetos. Porquê? Porque há o coração dela querer pegar e usar o folheto como modo de chegar a outras pessoas. Muitas das vezes ela pergunta-me, tem aí Bíblias? Quero oferecer a uma vizinha. A avó paterna, que já faleceu, ela não sabia ler nem escrever. Ela via um bocadinho, assim, muito por sonhos. Mas ela pegava nos pão diários, tirava aqueles versículos, e quando ia à loja, encontrava uma pessoa e dizia, olha, o senhor não se importa de me ler o que se diz aqui no papel? E a pessoa, por compaixão, lá, pegava e lia, e ela dizia, ai, que bonito, o senhor gostou. Começava a falar, Deus realmente é tão bom. Sabem? O meu avô era uma pessoa realmente descrente, uma pessoa difícil, também é avô de Trajano. E ela passou por muitas dificuldades, mas ela educou todos os filhos nas coisas de Deus, apesar do seu lar ser difícil. E dele não ser uma pessoa crente, ele depois, com o tempo, chegou a ir à igreja nessa e tudo, e nós não sabíamos se ele realmente tomou uma posição. Mas durante a infância do meu pai e dos meus tios, foi difícil, porque ele criava ali uma perseguição, mas ela educou os filhos todos no caminho do Senhor. E não era só isso, ela pegava, e apesar de ser analfabeta, José Carlos, também já falecido, dizia, muito do trabalho que ele estava a colher tinha começado nas mãos dela. E às vezes nós podemos descartar pessoas de idade ou crianças, não. Vamos dar valor, dar oportunidades a todos nós que estamos aqui, porque além realmente de nós vermos e apreciarmos, há coisas que Deus pode trabalhar de maneiras incríveis. E dessa forma realmente que possamos ter este exemplo de Rahab, e dessa forma que o Espírito possa falar aos nossos corações, e possamos também ter esta fé de colocar o nosso lenço de escarlate, porque realmente, conforme João Batista diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que nos possamos absorver, pintar as obreiras do nosso coração e testemunharmos e termos a mesma fé que esta senhora realmente teve. Que apesar das vergonhas que nós tínhamos passado, apesar dos títulos do passado, irmão, vamos esquecer o passado, porque o Senhor já limpou tudo. Vamos olhar para a frente, para as oportunidades que nós temos de ter, não só em Angola, mas aqui, com os nossos vizinhos, com as pessoas que nós temos por perto. Que o Senhor nos abençoe.